Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós vivemos a fé das orações do meio-dia e eu acredito que Deus hoje tem bênçãos para a sua vida, porque o poder de Deus ele se manifesta na nossa vida mediante a fé, a confiança, e o poder de Deus alcança a vida daquele que crê. Você que está me acompanhando, se você crê, você verá a glória de Deus agir na sua vida, trazendo bênçãos, curas, vitórias, libertação, transformação, porque Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de promessa, e as promessas do Senhor, ela não falha, pelo contrário, ela se cumpre na vida daquele que acredita, na vida daquele que crê. E eu quero que você que está me acompanhando nesse momento, que você vá enviando seu nome, porque nós vamos orar, daqui a pouquinho vamos apresentar a sua vida a Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir também para que você se inscreva e ative as notificações, para que você acompanhe todos os dias conosco, ao meio-dia, essa oração abençoada que leva até você a paz, a vitória, mediante a palavra de Deus. E de segunda a sexta-feira, a missionária ela vive a fé dos 5 minutos com Deus. São momentos que nós tiramos, reservamos para estarmos conectados com o Senhor. É essencial você orar, você clamar, você depender de Deus, porque dependendo do Senhor, Ele estende as mãos para a sua vida, para te abençoar, para trazer a vitória, para tirar dos nossos caminhos os empecilhos, os problemas. A Bíblia fala o seguinte, que no mundo tereis aflições. Quantas não são as situações que vivemos, que vivenciamos, de aflições, de tribulações, e para isso contamos com a ajuda de Deus para vencê-la. Vencemos mediante a fé, a confiança e a dependência do Senhor. Dependa de Deus, creia nele, e Ele estenderá as mãos para te ajudar, para te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse mês de fevereiro, nós estamos vivendo uma fé que vai abençoar a sua vida. Preste atenção, Deus ele tem bênçãos para a sua vida. E certamente você conquistará de Deus esta vitória. Você que precisa de uma vitória no casamento, você que precisa de uma bênção na saúde, você que precisa de uma bênção na família, você que se encontra triste, angustiado, depressivo, você que se encontra passando por uma crise emocional, você deve participar deste propósito de oração conosco, porque vai ser bênção em o nome do Senhor Jesus. Eu digo conosco porque eu oro aqui, você confirma com a sua oração aí, vai ser bênção para a sua vida no nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a oração do justo ela tem muito em seus efeitos. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que você vá enviando o seu nome para cá. Envie o seu nome no chat, o seu nome, o nome do seu familiar. Você que tem um familiar que está passando por um problema financeiro, problema na família, problema emocional, depressão, tristeza, angústia, enfim, você que está passando por um problema e precisa de uma oração, precisa de paz de Deus, da paz de Deus no seu coração, na sua vida, eu quero que você envie o seu nome para nós. Por quê? Eu vou anotar o seu nome, nós vamos anotar o seu nome e colocaremos aqui, neste jarro com o azeite. Aqui já se encontra o nome das pessoas que me enviaram no dia de ontem, Nós iniciamos esse propósito ontem, então as pessoas que enviaram um nome e enviaram no decorrer do dia os nomes, nós vamos colocar aqui. Algumas pessoas eu ainda não coloquei, vou colocar daqui a pouquinho. Então você que está me acompanhando, vai enviando seu nome, porque na oração de amanhã, que será ao vivo, eu vou colocar o seu nome ali nesse jarro, você verá, vou incluir o seu nome e iremos orar. Por quê? O azeite ele simboliza unção de Deus, simboliza libertação, prosperidade, o Espírito Santo, o poder do Senhor. Então, nós vamos colocar o seu nome aqui neste azeite. O seu nome será colocado aqui nesse jarro de azeite e todos os dias, ao meio-dia, nós vamos orar, vamos apresentar a sua vida a Deus. Daqui a pouquinho eu vou ler alguns nomes que irei incluir ali e eu acredito que Deus ele vai abençoar. Você que está passando por um problema na sua vida, envie o seu nome, porque ele será colocado ali no azeite. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele abençoe a nossa vida. Não é o fato de estar no azeite que será abençoado, mas é o fato de orarmos pedindo a bênção de Deus, que você será abençoado e alcançado pelo poder de Deus.
Então envia o seu nome, nós vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa oração. De mãos dadas espiritualmente, Deus, ele vai ouvir a nossa oração e abrirá os céus para entregar para nós as bênçãos, não que merecemos. Nós não merecemos, não somos dignos, mas as bênçãos pela misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, é através da misericórdia de Deus que alcançaremos as bênçãos de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de eu ler os nomes e colocar aqui no azeite e fazer a oração, hoje eu precisei fazer gravado, mas amanhã, sexta-feira, estaremos ao vivo, como todos os dias ao meio-dia, vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Antes de nós orarmos, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, ou anote e leia depois, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5 nós vamos ler, tá ok? Conta a respeito de Sansão. Sansão, que sabemos que foi um homem muito forte, mais forte que a Bíblia relata, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. E Deus fez um voto com a família dele, com a mãe dele, um voto de Nazireu, que na cabeça dele não passaria navalha, ele não poderia tocar em corpo ou humano ou em corpo de algum animal. Enfim, ele tinha umas regras a obedecer, a seguir, para manter esse voto intacto diante de Deus e, consequentemente, receber o poder de Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. O propósito de Deus na vida de Sansão era levá-lo à bênção. Não apenas ele, usar a vida dele, ele seria um instrumento de Deus para libertar completamente o povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que sabemos também pela história que Sansão ele não era um homem muito regrado, que eu dava ouvido a conselhos, ele não ouvia conselhos, ele não obedecia muito bem à palavra e nem aos incentivos do Senhor. E por isso ele sofreu muito, perdeu a sua vida precocemente, mas vamos por partes, Vamos ler aqui este versículo. Aqui conta a respeito de uma vitória de Sansão, só que porém conta também um erro de Sansão. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 5 e depois eu vou mencionando as partes para você. Depois, com calma, você leia toda a história de Sansão aqui no livro de Juízes. Inicia-se no capítulo 13 e termina no capítulo 16, 3 capítulos apenas que conta a história de Sansão. Vamos lá. Versículo 5 diz o seguinte, Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, note isso aqui, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Então veja bem, nesse primeiro momento, Sansão ele obteve uma vitória extraordinária. Ele estava descendo para Timna, apareceu um leão novo, diz a Bíblia, rugindo, fazendo barulho. Sabemos que só a presença de um leão já causa um pavor, um pânico, um medo, faz as pessoas se amedrontarem ou se esconderem, não é verdade? Porém, isso não amedrontou a Sansão, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele matou o leão ele não tinha nada na mão, rasgou, dá até aqui a referência como quem rasga um cabrito, ou seja, fez algo fácil. Aquilo dali não foi um problema para ele. Então veja bem, de primeiro momento ele teve uma vitória através do poder de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Deus ele prepara a bênção e vitórias para a nossa vida. Ele venceu o leão por causa que o Espírito de Deus se apossou dele. Então quer dizer, quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, envolve a nossa vida, nós vencemos os problemas que surgem, os leões que aparecem, porque sem o Espírito de Deus, nós nada alcançamos. Sem o Espírito de Deus, nós não vencemos as dificuldades, tribulações, situações, não. Só que nós temos que vigiar. A Bíblia enfatiza o seguinte, vigiai e orai. Sansão, ele não vigiou e ele acabou caindo posteriormente. Então quer dizer o quê?
que Deus ele prepara a bênção para a sua vida. Só que o inimigo ele sempre vai tentar armar alguma cilada, alguma armadilha para fazer com que você caia, para fazer com que você perca aquela vitória, para tentar te induzir a jogar tudo aquilo que Deus preparou para você. E Deus havia preparado o melhor para Sansão naquele momento. E aí, continuando, vamos lá, no versículo 7. E vejam só que ele não contou para ninguém até então. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, né? E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Então veja bem, Sansão ele cometeu aqui já um equívoco, um erro. Ele estava voltando para Timna para tomar a esposa, para receber a sua esposa, porém, para se casar no caso, porém, veja bem, ele saiu do caminho. Quer dizer o seguinte, o inimigo sempre vai tentar induzir você a sair do caminho, a desistir do caminho, a se desviar do caminho. E Sansão deve ter pensado da seguinte maneira, bem, vou sair apenas um pouco do caminho, não vou me atrasar, não vou demorar, me adianto depois. Só que quando ele saiu do caminho, ele, para ver o corpo do leão, vejamos também que ele não tinha nada que fazer isso, só que ele estava desatento. Quando a pessoa não tem um foco diante do Senhor, ela fica desatenta, desapercebida, ela comete erros que normalmente ela não cometeria. E Sansão se desviou do caminho. Quando ele viu o corpo do leão, ele viu um enxame de abelhas com mel. Veja bem, para Sansão, pelo voto de Nazireu, ele poderia se alimentar do mel. Mel é um alimento puro. O que ele não podia fazer era tocar no corpo do leão. E ele diz o seguinte, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e sua mãe, deu-lhe do mel. E comeram, porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Então vejam só, o que Sansão fez? Ele pegou do mel que estava no corpo do leão. Como eu disse, ele tinha o voto de Nazireu. Ele era proibido em tocar no corpo de leão, no corpo de uma pessoa, ou é morta, é evidente, ou em algum corpo de algum animal. E quando ele tocou no corpo desse leão para tomar desse mel, ali ele quebrou um princípio que Deus valorizava. Ele quebrou um princípio, uma aliança com o Senhor naquele momento. Então note você que a vitória que ele obteve uns dias antes não impediu ele de errar naquele momento. Por quê? Ele estava desatento. Provavelmente ele estava pensando que ele havia vencido por causa dele, que ele conquistou por causa da força dele, que ele derrotou o leão por causa de méritos dele. Na verdade, diz a Bíblia que foi o Espírito de Deus que envolveu a vida dele. Nós não recebemos nada. A Bíblia diz o seguinte, lá no Evangelho de João, se eu não me engano, fala que nós não recebemos nada se do céu não nos for dado. Ou seja, toda a vitória que nós alcançamos, bênção que nós recebemos, toda ela vem do Senhor e é para a glória do Senhor. E Sansão quebrou um princípio que era tocar no corpo de um leão. Vejam só que o inimigo armou uma cilada para ele, porque aparentemente o favo de mel que ali estava era de se encher os olhos, porém escondido, ou evidentemente, na verdade não estava escondido, porém havia ali um corpo de um leão que fazia ele pecar se ele assim o tocasse. Ficaria impuro. Então quer dizer o seguinte, o inimigo ele sempre vai tentar enfeitar para você uma situação, para você errar, para você pecar, para falar para você e tenta jogar na sua mente, na nossa mente o seguinte, Deus entende, mas não é por aí, mas não é dessa maneira. Por quê? A função do inimigo é fazer com que você desista, fazer com que você perca, fazer com que você quebre os seus princípios diante do Senhor. E Sansão, ele quebrou um princípio diante do Senhor. Se você continuar lendo a história dele, a partir desse momento começou a vir a queda de Sansão. Muitos dizem que a queda dele veio, que a força dele estava no cabelo. Um dos princípios era manter o cabelo grande. Porém, a força dele, o poder dele não era dele, evidentemente. Era de Deus. Como ele quebrou todos os princípios que Deus mandou ele preservar,
ele perdeu tudo aquilo que Deus havia dado a ele. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: nós estamos com a nossa vida diante de Deus. Se eu quebrar os princípios do Senhor, se eu virar as costas para o Senhor, se eu não valorizar o sagrado, é evidente que eu não vou alcançar aquilo que eu preciso, é evidente que eu não vou alcançar a minha salvação, é evidente que eu não vou ter aquilo que eu preciso de Deus, que é a paz, que é a salvação, que é o melhor de Deus. Sabemos pela história que depois Sansão perdeu toda a força por causa que o Espírito de Deus saiu dele, não é verdade? E ele ficou praticamente como um bobo da corte lá no palácio dos filisteus. Mas quis Deus, pela sua misericórdia, que no último momento da vida de Sansão, o Senhor ouviu a oração dele e ele conseguiu matar alguns filisteus. Porém, o propósito que era libertar Israel das mãos dos filisteus, usando a vida de Sansão, isso não foi concluído. Por quê? Porque ele não honrou o sagrado. Nós temos que honrar o sagrado. O que vem a ser honrar o sagrado? Honrar a nossa vida diante do Senhor, honrar os princípios de oração, de comunhão, de vida com Deus, olhando para Ele. Primeiro, Sansão teve uma vitória, mas ele deixou que aquela vitória o iludisse e o levasse à queda. Não deixe que as vitórias momentâneas te iluda e te leve à queda, porque às vezes a pessoa alcança alguma bênção, alguma vitória, e ela acha que é méritos dela, ela acha que é por causa da oração dela, ela pensa que foi ela quem fez, mas na verdade não. Se ela alcançou alguma coisa, saiba que foi de Deus. Se ela recebeu algum milagre, saiba que foi do Senhor. Então nós temos que vigiar para não cometermos o mesmo erro que Sansão cometeu. Então confie no Senhor, honre o sagrado, honre a sua vida diante do Senhor, honre o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. E é certo que você terá o melhor dele para a sua vida no nome de Jesus. Eu quero aqui ler alguns nomes, das pessoas que já nos enviaram. Você que está me acompanhando, vai enviando o seu nome, porque nós vamos anotar depois, vamos colocar nesses papeizinhos aqui, e eu irei colocar aqui dentro desse azeite, porque nós estaremos orando e apresentando a sua vida a Deus, e eu acredito que Deus ele abençoará a sua vida de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui ler o nome da dona Maria, Antônio, Ederson, Daniel, Tatiana e Lidiana, Essa pessoa que nos enviou os nomes no decorrer do dia de ontem. Deixa eu ver aqui, a dona Generosa, a dona Jussara, Carol e Luizinho, estamos aqui colocando também em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui, dona Neide, que Deus abençoe, seu Joaquim, Tatiele, Michele, Ana, Vitória, estamos colocando aqui também, tá? Em nome do Senhor Jesus. Dona Arlene, que Deus abençoe a senhora, que a paz do Senhor esteja na vida da senhora. Natiele, Lucas, estamos colocando aqui o nome deles também, tá? Deixa eu ver aqui, Felipe, Pedro, Roberto, Dona Marlene, que pediu oração, Dona Aparecida das Dores, pede oração por Tereza também, e Dona Generosa, que havia pedido, Suzana e Fátima. Vamos colocar aqui esses nomes também, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça como essas pessoas, envie o seu nome. Eu quero orar por você, vou colocar aqui nesse vidro da oração, tá? Com o nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o azeite. O azeite representa poder. O poder de Deus vai alcançar a sua vida, te dando vitórias, milagres e transformações em o nome do Senhor Jesus. Então, vai enviando seu nome para cá, vai ser bênção que Deus tem para você. Poderoso Deus e eterno Pai, abençoa estas pessoas que oram nesse momento. Envia os teus anjos até elas. Traga a vitória, opera o milagre. Meu Deus, que o Senhor venha colocar as tuas mãos para libertá-los, para transformá-los. Meu Deus, envia os teus anjos para entregar a cura, para entregar a libertação, para entregar a transformação. Que a mão poderosa do Senhor venha tocar na vida de todos, que o teu poder venha se manifestar na vida de todos, que a tua bênção venha alcançar esta pessoa. Abençoe esses nomes que estão aqui inscritos, meu Deus, e se encontram dentro desse azeite. Que a tua unção venha alcançá-los, que o teu poder venha abençoá-los. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, cuida de nós, proteja a nossa vida, traga a vitória que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
e graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, a sua vida ela está abençoada em o nome do Senhor Jesus. Creia na vitória, creia na bênção. Deus, ele tem bênçãos para a sua vida. Vai enviando o seu nome, nós vamos colocar aqui no azeite e vai ser bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você sempre acompanhe conosco esta oração. Lembrando que amanhã, sexta-feira, estaremos ao vivo. Hoje precisei fazer gravado, mas amanhã estaremos ao vivo e Deus tem bênção para a sua vida. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.